Pai, obrigada. Mais um dia, 15 de dezembro, estamos praticamente no finzinho deste ano e eu creio que cada um aqui pode dizer das bênçãos, do teu cuidado, do teu amor. Tivemos luta, sim, mas como tu prometeste, tu és fiel. Em todas elas podemos dizer, somos e fomos mais que vencedores. Teremos outras tantas, mas sabemos que tu disseste para nós, Senhor Jesus, que tu és a nossa paz e que tu venceste o mundo, por isso podemos ter bom ânimo. E em ti, Senhor Jesus, somos mais que vencedores. Ajuda-nos sempre a termos os olhos postos em ti. Obrigada pelo ministério precioso do teu Espírito, que através da tua palavra nos mostra quem tu és e tudo o que temos em ti. Ajuda-nos a não permitirmos que o inimigo nos desanime e nos abata, mas que possamos estar olhando sempre para o autor e consumador da fé, que assim como tu sofreste, estás hoje assentado na glória. Nós já estamos em posição em ti, mas estaremos seguramente contigo. E como acabamos de cantar, muito em breve tu virás nos buscar. Abençoa, Pai, nossos irmãos que não estão conosco. De uma maneira especial, sabemos que o Samuel está febril. Guarda o Benjamin, não lembro qual deles, mas guarda-os. Fica conosco, ó Pai. Clamamos pelo teu povo de Israel, pela salvação de Israel, pela salvação dos homens, e que possamos, ó Pai, nesse tempo tão difícil, ter a tua sabedoria para compartilharmos com todos aqueles que passam por nós, deste grande Deus e Salvador. E agora, fala-nos aos corações, ilumina o rosto, a face gloriosa de Jesus, para que possamos cada vez mais te conhecer, depender de ti e te glorificar. Em nome de Jesus que nós fazemos, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos lembrar lá, vamos ver o verso 16 e 17 de Romanos 1, os dois versos. Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler só esses dois versículos. Você lê para mim, Samuel? Romanos 1. 1, 16 e 17. Eu chamei de Samuel, que você falou Samuel. Aqui. 16 e 17. Por favor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim e pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Na sua Bíblia está escrito, e depois? Como assim, Primeiro onde? do judeu e o 16. Ah, tá. Primeiro do judeu, depois do grego. Não. E também. Também aqui na O minha Espírito Bíblia. de Deus usou uma construção no grego, kaide. Eu até falei na outra peri, né? É kaide. Então, do judeu, primeiro, e também do grego. Primeiro, vocês lembram que nós vimos por primazia. Né? Eu mostrei para vocês o Evangelho de João, quando João Batista fala de Jesus. Que ele tem a primazia por quê? Porque era antes de mim. Então, primazia aos judeus foram, como nós vamos explorar bastante o capítulo 2 e tudo, eu não vou gastar tanto tempo aqui. Mas lembrando que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Né? Então, é por isso que primeiro ao judeu e também ao gentio. O grego ali é a parte pelo todo, né? Então, quando fala grego, está falando dos gentios. Muito bem. Então, nós lemos lá, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você quer que uma pessoa seja salva? Não adianta você convidar para ir à sua igreja, não adianta você falar de qualquer outra coisa a não ser o Evangelho. E é de todo aquele que crê e permanece crendo.
A salvação é um processo. Primeiro, nós somos salvos do quê? Da condenação do pecado. No momento que você aceitou, é eterno já. Só que eu ainda estou vivendo aqui. Então, a salvação continua com a santificação, quer dizer, a separação do pecado para Deus, o poder do pecado na nossa vida e, por fim, o nosso corpo. Só abram lá 1 Pedro 1, só para vocês verem isso, entenderem. Eu me lembro que a alegria que eu experimentei quando eu aprendi isso em 1980, dia 22 de abril de 1980. Faz tempo, né? Mas um irmão da Alemanha, ele falou sobre a salvação. Então, o crente geralmente acha que salvação é assim, aceitou Jesus, está salvo. Aí você vai ler isso aqui. Vamos ler os versos 6 a 9, de 1 Pedro 1. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estais... Ai, gente, eu tô com a vista tão ruim, vou passar pro meu marido. Eu vou no oftalmo, já tá marcado. Vou trocar o óculos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ué, nós não somos salvos? Vocês estão entendendo? Você lê um trecho desse, um texto desse, você fica... Mas eu não aceitei Jesus, não sou salvo? Então, veja, a salvação é um processo. Quando eu criei em Jesus, eu fui declarada justificada. Então, a justiça, lembra? Quando nós cremos em Jesus, lembra aqui sou eu que vivo tomando esse remedinho, né? Quando a gente crê em Jesus, aqui está o Senhor Jesus. Nós somos colocados nele, nós somos vestidos de Cristo, de tal maneira que a nossa justiça é Jesus. Só que eu ainda estou vivendo a vida que ele pagou toda na cruz, tá certo? E todo dia eu peco. Então, embora esteja pago, à medida que eu vou vivendo, à medida que eu vou tendo, então, comunhão com o Senhor Jesus, eu vou experimentando a libertação dele do poder do pecado na minha vida. Isso se chama santificação. E, por fim, nós vamos ter o fim da nossa salvação, qual que é? O nosso corpo resgatado, redimido, idêntico ao de Cristo, sem nunca mais vermos o pecado. Aí, então, é a maturidade completa. Então, para entender? Então, é toda essa salvação. Então, é o poder de Deus e o Evangelho. Muitas pessoas pensam, o Evangelho é para você aceitar Jesus. Não, o Evangelho fala de toda a sua vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Que a mensagem do Evangelho está mostrando que Jesus é o poder. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e permanece crendo. E ele diz, então, primeiro do judeu, né? E também do grego ou do gentio, né? Mas por quê? É o poder de Deus para a salvação, por quê? Visto que, porque, aí entra o verso 17. Qual é o poder do Evangelho? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual é a nossa necessidade? É a justiça de Deus. E nós precisamos da justiça de Deus totalmente sermos vestidos, mas no caminhar com Ele. Porque quando nós pecamos, se não resolvemos o pecado, essa injustiça vai tirar a nossa paz. Estão entendendo? Não tira a salvação, tira a nossa paz no dia a dia. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho, e agora veja, continuamente, está no presente. Então, o Evangelho, e nós guardamos e prestamos atenção
quem Jesus é e tudo que foi revelado para nós é muito importante na nossa vida inteira. Então, a justiça de Deus continuamente é revelada no Evangelho. E como que ela é revelada? De fé, né? Então, vocês estão vendo essa preposição aqui, quer dizer o seguinte, ó, a partir da fé. Então, você creu em Jesus, não creu? Aí Deus está dizendo em fé, quer dizer, veja, você creu, aí para a fé. Então, é assim, você crê, aí você vai crer mais um pouco e você vai crescendo. De fé em fé. Quanto mais você conhece o Senhor Jesus, mais você vai ser salvo. Porque, por exemplo, eu não sabia que Jesus se importava por isso. Às vezes as pessoas me fazem perguntas, eu mostro, mas Jesus também se importa por isso? Sim. Mas tem isso na Bíblia? Tem solução para isso? Tem para aquilo? Graças a Deus tem para todos. Como está escrito, por que eu pus aqui desde outrora em Abacuque? Quando é que o evangelho foi pregado? O que é que a gente ouve nas igrejas normalmente? Que o evangelho é uma coisa do presente, da igreja. Você vai ver o judeu, por exemplo, os rabinos, e tem um rabino, inclusive, que pegou um pastor lá e pegou e ele, coitadinho, o pastor não tinha muito entendimento e ele deu uma surra no pastor. Mas aí falou assim, escuta, Jesus tem só 2000 anos. Para quem que ele falou? Para meia dúzia de discípulos? Para nós, judeus, Deus falou dos céus e a nação inteira ouviu. Vocês estão entendendo onde é que eles vão? Mas aonde foi que foi pregado o evangelho? No Éden. Então, foi pré-prometido, lembra? Então, veja como está escrito. E aqui, o Espírito de Deus levou Paulo a citar Oséias. Oséias não, Abacuque. O justo viverá da fé. E no livro de Abacuque, a expressão lá, o justo viverá da sua fé. Cada um crendo pessoalmente. Entendeu? Então, o justo viverá da fé. Então, vamos considerar alguns versos. Quem que vai ler? Raquel. E prosseguimos em conhecer a Jeová. Começamos e prosseguimos em conhecer a Jeová. Você viu porque eu pus assim devagarzinho? É para estar sempre conhecendo. O profeta Oséias falando. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jeová. Inclusive, aqui ele vai continuar dizendo assim, porque como a alva só vinda é certa. Nós vamos prestar conta. Mas, quer ler, Raquel, também esse? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Antes, crescei na graça. O que é crescer na graça? Na graça e no conhecimento. Quanto mais eu conheço o Senhor Jesus, eu sei que eu não mereço nada, não posso fazer nada, e não adianta querer mostrar obras, nem fazer algum bem bolado com Jesus. Vocês estão entendendo? Não tem como. Então, crescer na graça e no conhecimento. Estão vendo que Deus está falando? Que é necessário crescer. E, por fim, Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Veja, pleno conhecimento. Você está vendo? Prossigamos em conhecer. Crescer no conhecimento. Agora ele já vai falar de pleno conhecimento. João, pode ler mais um, por favor. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês estão entendendo? Conhecer a Deus. E conhecer, então o que significa de fé em fé? Eu conheço, aí eu já sei que eu posso mais um pouquinho, e aí eu vou tendo pleno conhecimento, e pleno conhecimento vai me levando a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E reconhecer toda a obra que ele fez, que o Evangelho está dizendo que ele preparou para nós.
Então, veja, de fé, assim que eu creio, eu vou ter um conhecimento e vou conhecer o meu Salvador. Mas em fé, e a Bíblia agora entra com essa outra expressão, epignosis, conhecimento sobre conhecimento, que como nós lemos lá, pleno conhecimento. Toda vez que vocês isso depois Romanos 1, depois o verso 18, vamos ver bem isso. Pleno conhecimento, conhecimento acumulado. Então, de fé em fé, vai produzir um pleno conhecer. Então, de fé em fé, de fé em fé. Deu para entender? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu vou sendo libertado do poder do pecado. Que a salvação da condenação do pecado é na hora, instantânea. Nasço de novo, o Espírito de Deus vem habitar em mim, eu sou declarada justa. Mas a santificação é um processo. A salvação do poder do pecado começa quando você aceitou Jesus e foi declarado justo até encontrar com ele. É um processo. Estou plenamente certo que aquele que começou vai na hora até o que é o dia de Cristo? Até o arrebatamento. Vocês estão entendendo que é um processo? Então, é necessário quanto mais conhecer o Senhor Jesus. Então, vamos, quem que vai ler? Lucas, por favor. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus estava chamando os discípulos, aqui João, o primeiro evangelho, primeiro capítulo de João. E Jesus começou a chamar e Filipe encontrou Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, né? E agora veja o que ele vai falar. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vocês estão entendendo como se Deus não tivesse revelado? Natanael diz, mas de Nazaré pode ser. Nazaré era um lugar inexpressivo. De Nazaré pode sair, e aí quando Jesus disse, eu te conheci quando tu estavas debaixo da figueira. Ah, tu és mesmo o Messias. Só porque eu disse isso? Ah? Então, veja, estava escrito. Por que eu quero mostrar para vocês que nós temos o Deus vivo revelando detalhes para que nós saibamos. Novamente vem outra situação. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo, o Messias, virá da Galileia? Nazaré fica onde? Na Galileia. Então veja, que palavras são essas? Eu pus aqui. João 7 era o último dia da festa do tabernáculo. E Jesus então subiu, lembra aí, ele pegou a água, derramou, disse, quem tem sede, vem a mim e beba, e quem que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele diz com respeito ao Espírito, que haveriam de receber os que nele crescem. Portanto, quando o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo como a água da vida, e era uma coisa que acontecia na festa dos tabernáculos, ao ouvirem as palavras dele, o que eles reconheceram? Este é verdadeiramente o profeta. Vamos ver Deuteronômio 18, verso 15. Que profeta? Estava escrito sobre isso? Por que eles disseram? É verdadeiramente o, não é um dos profetas, é o profeta. É, 18, 15. Jeová teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então Moisés disse que haveria um profeta do meio de Israel, dos seus irmãos, e as minhas palavras serão na boca desse profeta. E a ele
ouvireis. Quando eles ouviram Jesus dizer aquilo, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta. E outros disseram, ele é o Messias, o Cristo. A palavra Cristo é Messias. Mas outros perguntaram, mas o Cristo, o Messias, pode vir da Galileia? O que a Bíblia diz? Vocês estão entendendo que precisa de informação? Se Deus não tivesse dado informação, não daria para nós sabermos? E aí vamos ver. Quem que estava lendo? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da aldeia de Belém, da onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então, notem, Jesus, imagina, era o último dia de tabernáculos, a festa de tabernáculos. Quando eu vou mostrar, vocês vão ver mais para frente. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam a água do tanque de Siloé, traziam, e tinha o vinho, e eles jogavam essa água sobre o altar. E aí Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Mas por que haveriam de receber? Porque ele ainda não tinha sido glorificado. Era necessário que ele morresse, subisse aos céus e de lá enviasse o Espírito Santo. Quando ele disse isso, imaginem, ele interrompeu uma festa de tabernáculos que acontecia no templo. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Reconheceram que ele era o profeta, porque tinham informação. Ele é o Messias. Também estavam vendo a atitude dele. Mas os outros perguntaram, mas ele vem da Galileia? Né? Porque todo mundo sabia que ele era nazareno, de Nazaré. E olha que interessante. Alguém já ouviu falar que de 12 anos até 30, ninguém sabe onde Jesus esteve? Aí outros dizem que ele foi lá para a Índia, ele foi aprender com isso, com aquilo. Vocês nunca ouviram isso? Não. Graças a Deus. Mas vocês vão encontrar pessoas que vão dizer isso. E vejam como era bem conhecido que ele era da Galileia. Todo mundo conhecia. Quando ele fez lá na Galileia, quando ele falou que ele era o cumprimento, lembra? Hoje se cumpriu essa escritura, estava em Nazaré. E quando ele falou isso, mas não são... Ele não é filho de José e Maria e as suas irmãs estão todas aqui, os seus irmãos? Ele era conhecido. Então, eles sabiam que ele era da Galileia. E aí vem um outro que conhecia um pouquinho mais. Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então você vê que as pessoas não tinham muita certeza, mas tinham ouvido falar que era de Belém. Informação tinha. Tinha. Novamente. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Isso, imediatamente, quando surgiu isso daí e ele interrompeu, vocês vão ver que os fariseus mandaram prendê-lo, né? Mas não era a hora. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Primeira coisa, né? Os soldados ficaram... Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Os escolas, os sabidões, conheciam as escrituras. Alguém creu nele? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E ele era fariseu, ele pertencia ao Sinédrio, lembra? Então ele chega mas ele já não era. Ele já não, tanto que ele ajudou a sepultar Jesus. Mas Nicodemos falou: escuta, nossa lei julga, né? Questionou. E aí veja o que eles vão responder. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Olha que interessante.
examine e verás. Então, Deus tem nos dado a revelação da sua palavra. Isto aqui é uma... Eu até entrei na internet para procurar database, aí database para eles é INSS, governo, não sei o quê, procurei em inglês, procurei tudo quanto foi jeito. Mas eu sei, como pesquisadora, nós temos que ter dados. E eu sempre tive os meus dados, sempre tive... Todo mundo precisa de uma base de informação, nós temos que ter informação. O nosso Deus nos deu informação. E veja, você pode não estar muito preocupado, prestando atenção, mas Deus nos deu informação. Deus nos deu a sua palavra. Aí a pergunta é, será que eu posso confiar nessa palavra como vinda de Deus? Né? Ah, eu não tirei aqui. Então, lembra que o Espírito de Deus, através de Paulo, disse, o Evangelho de Deus, eu não me envergonho dele, né? É o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque nele é revelada a justiça de Deus. E como que ela é revelada? De fé em fé. À medida que você confia no Senhor Jesus, você vai entender o que significa aquele sacrifício lá na cruz. Quanto ele valeu para você. E quanto muitas vezes, com as nossas preocupações, com os nossos medos, o nosso pecado, nós desfazemos daquele sacrifício extraordinário, é inefável que foi feito na cruz. Não dá para falar com palavras o que significa o sacrifício de Jesus na cruz. E é através da nossa vida de fé em fé, conhecendo o Senhor, que vamos conhecê-lo. Então, o que é a fé de Deus? Né? Então, lá em Hebreus, nós temos a definição de fé. Qual é? Fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Essa expressão firme fundamento, hipóstasis, na realidade aqui é a própria definição de fé. O que é? Eu ouço aquilo e fico sob aquilo que eu ouvi. Então, eu tomo aquilo como firme fundamento. E é firme fundamento das coisas que se esperam. Então, por exemplo, acabamos de cantar que o nosso noivo vem nos buscar. E nós estamos aguardando. Então, a fé é exatamente uma firmeza. Nós ficamos debaixo daquelas coisas que estão sendo prometidas, daquelas coisas que eu espero. Mas a segunda frase é mais ainda importante. É a convicção de... O que são fatos? Pragmatum. Fatos, como que a gente fala pragmatismo? Seja pragmático, não seja sonhador. Fatos. Deus não está falando para você crer em historietas, em fábulas. Deus te dá fatos. E é convicção, essa expressão convicção aqui é a mesma que está lá em João 16, que fala que o Espírito Santo nos convence, nos convencer. Vocês estão vendo o com? Não é acusação. O Espírito de Deus não nos acusa, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo faz com que eu entenda e concorde com ele. Então, a convicção de fatos que eu não vi, mas eu sei que eles existiram. O que Jesus disse para Tomé? Mais bem-aventurado aqueles que mas creram. Então, estamos aqui bem-aventurados. Não vimos Jesus morrer, mas cremos. Tá? Então, a fé de Deus não é um salto no escuro. Eu me lembro bem, quem estudou filosofia aí, eu não estudei, que eu não perco tempo com isso, mas de vez em quando tem que saber alguma coisa. Então, eles põem uma linha, Kant, né? Começou com o infeliz, uma linha, e assim, para baixo é a fé. Crer. Para cima é a razão. Né? E aí você dá
Um salto no escuro. Você mergulha lá, você crê. E eu costumo dizer, se você crê por crer, você é imbecil. Por quê? Para eu crer, eu creio em gnomos. Tudo bem, você já viu gnomo? Alguns se encontram de vez em quando, né? Os capetinhas por aí. A Xuxa vai dizer que já viu. Então, veja, crer por crer é imbecilidade. Deus não está falando para você crer numa coisa. Você crê em mim. Não, 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 não. Você tem uma base de dados que são relatados pela história, geografia, arqueologia, por todas as ciências do homem. A fé exige pragmaton, fatos. A fé não é um salto pular no escuro, crer por crer. Não. Você crê por crer, creia, né? Creia. Como que é? A pessoa fala assim, pensa positivo. E daí adianta pensar positivo? Não muda nada. Então, a fé exige fatos. Muito bem. Então, Deus fala que a fé tem um objetivo. Crer em quê? Né? Então, a Bíblia diz, Jesus disse lá em Mateus 11, tende fé em Deus, disse o Senhor Jesus. Não é para você crer nisso, naquilo, no bruxo, no outro que fala não sei o quê, sonha, tem visão, nada disso. Crer em Deus. Então, veja aqui o que disse o rei Josafá, naquela vez que ele estava com um pepino tremendo na mão, né? Ele disse, crede em Jeová vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nos profetas de Deus. Então, qual o objetivo da fé? É o Deus vivo. Por isso Deus diz, conhecei e prossegui no conhecimento de fé em fé. À medida que eu conheço, eu vejo que ele é fiel, que ele cumpre, eu posso aumentar minha confiança. Estão entendendo como funciona? E tem um objeto. Qual é o objeto? A Escritura Sagrada. Guarda que a palavra de Deus é escritura, não é faladura, não é sonhadura, é escritura. O que é uma escritura? Algo que foi grafado, escrito, registrado. Então, olha como Deus diz. Estes fatos foram registrados, aqui em João 20, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e agora de fé em fé, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nota, fatos registrados. Por que João escreveu aqueles fatos? Vamos ler esse versículo? Abram lá, João 20, verso 31. Para vocês verem o que Jesus disse. Veja o verso, o 20 primeiro. Não, o 30, né? 30, 30. É que a minha Bíblia, eu não tenho o número aqui. 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Agora lê o último versículo de João, 21, 25, por favor. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Mas estes fatos, porém, foram registrados, suficientes para que você creia que ele é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, Jeová em carne. E crendo nele, você vai ter epignose, conhecimento acumulado, vida abundante em seu nome. Então, a fé de Deus,
em hebraico, eu já falei isso para vocês, mas vou reforçar. A palavra crer, re'emim, vem de aman, omen, que é verdade. Quando eu estou crendo, eu digo que eu creio no Senhor Jesus, eu estou declarando: tu és digno de confiança. Eu posso confiar em ti porque tu és fiel, digno. Vocês estão entendendo? Nós não cantamos digno é o Cordeiro? Digno. Por quê? Porque ele é fiel. Então, crer significa declarar que aquele em quem eu estou depositando a minha confiança é digno, merece confiar. Então, confiar nele, o Deus vivo, é resultado da análise, presta atenção, das evidências dos fatos. Eu creio em Jesus. Não sei se ele veio da Galiléia, se ele veio não sei da onde, se ele nasceu, se ele morreu, o que ele fez. Gente, não é assim. Ele é filho de Maria. Maria teve que ser filha da Ana. A Ana teve que ter um útero especial. A Bíblia não fala que Maria tinha a mãe Ana. Mas eles inventaram a Ana para ela nascer sem pecado. Vocês estão entendendo? Não. Eu tenho evidências, eu tenho os fatos relatados aqui. E aí são fatos. E a história mostra para mim. Então, esses fatos comprovam o caráter de Deus. Que ele é justo, ele é verdadeiro e fiel. Neeman, tá vendo? Que é de emuná. Portanto, ele é digno. Nele podemos descansar. Eu nunca me esqueço do Roy Heston, falando, até acho que eu escrevi na minha Bíblia, falando de uma das promessas, mostrando quem é Jesus. Ele disse que travesseiro delicioso para eu descansar a minha cabeça, porque ele é fiel, eu posso confiar nele. Então, são fatos, não são brincadeiras. Então, aqui eu vou colocar um fato. Como vocês não estavam aqui, pensei que viesse mais, mas enfim, vou repetir para quem já ouviu. Um dos fatos que Jesus mostrou, que delícia, para mim, eu fico emocionada com o amor do Senhor Jesus. Quem que vai ler? E tu, Belém Efrata? Então, Belém Efrata, lembra? Que ele falou, mas o Messias não tem que ser semente de Davi, da cidade de Davi? Tudo bem. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. De ti, tá vendo? Como Deus é minucioso. Tu, Belém Efrata, de ti. E Belém, por que ele fala Efrata? Porque não está falando da cidade, está falando do campo em volta de Belém. Continuando. E cujas origens são, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante. Tu, Belém Efrata, de ti vai sair aquele que há de reinar em Israel. Mas quem é ele? O que nós cantamos? Ele saiu da glória, da eternidade. Eu não sei para vocês, mas para mim, Jesus sair e entrar no tempo. Quais são as origens dele? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O próprio Deus entrando no tempo. Mas aonde que ele tinha que mostrar? Em Belém, Efrata. Tá? Muito bem. Belém é a cidade do pão, né? Sim, Betlehem, casa do pão. Depois Jesus fala que ele é o pão da vida. Exatamente. Posso falar um negócio aqui? Essa expressão, desde os dias da eternidade, está se referindo a Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu li desde muito tempo, Abacuque 1 diz o seguinte, versículo 12, está falando de Jeová. Não és tu desde a eternidade, ó Jeová, meu Deus. Esta expressão. E aí, esse aqui é um campo
chamado Migdal Leder em hebraico. Migdal é torre, Éder, rebanho. Então, torre do rebanho. Nos arredores da cidade de Belém, um campo, vocês estão vendo aqui torres, olha, aqui, vocês vão ver vários. Era um lugar onde Davi separou, quando ele foi construir o templo em Jerusalém. Ele separou esse lugar, preparou para que os cordeiros fossem criados, preparados para o sacrifício no templo. Isso aqui é grudadinho em Jerusalém, né? Em Belém, isso aqui é os arredores de Belém. Eu estive em Belém, eu perguntei, e as pessoas não tinham muita certeza, mas mostraram o campo lá. Esse aqui é Migdal Leder, né? Estão vendo? Novamente outra torre. E o que isso tem a ver? Veja o que o profeta, nós lemos Miqueias 5, mas Miqueias 4, verso 8, vai falar, antes de falar de Miqueias exatamente, de Belém. Fala Efrata do campo. Então, que lugar era esse? Você pode ler de novo, Ana? Você está com... Ah, então, por favor. Dá para ler? Lê o quê? A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião. A ti virá, sim virá. O primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Olha o que Deus está dizendo. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião. A ti virá, sim, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E aí, logo em seguida, disse, tu, Belém Efrata. O pronome, tanto aqui, a ti, como tu, Belém Efrata, o Espírito de Deus usou o pronome masculino, pronome pessoal, atá, né? A ti, torre do rebanho, a ti virá o primeiro domínio. Então, mostrando em Belém há de nascer o rei, né? Que há de reinar em Israel. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, são ruínas, né, desse lugar. Estão vendo o rebanho aqui pastando, né? E aí, à noite, o que aconteceu? Então, vamos ver como é que Deus cumpriu essa promessa, né? Então, quem que vai ler? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que interessante. No tempo do César Augusto, eu acho maravilhoso. Ele está lá em Roma. Eu quero saber quantas pessoas tem na Judéia, meu reino. E aí ele manda fazer o recenseamento. E Deus põe a data, porque diz quando Quirino era governador da Síria. Então dá para saber quando foi isso. E aí ele manda, cada um tinha que se alistar à sua própria cidade de origem. Ele era da família de Davi, da cidade de Davi. Então José, que morava na Galiléia, lá em cima no norte, teve que descer para a Judéia, a cidade de Davi, Belém, porque ele era da casa de Davi, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Imaginem saírem de lá, andando em burrinho e tudo, ela grávida, para chegar lá em Belém, né? Por quê? Porque o imperador queria saber. Mas olha o tempo, olha Deus fazendo todas as coisas, de tal maneira que ele chegou lá em Belém. E quando eles estavam lá,
Completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura. Que interessante. Enfaixou, colocou numa manjedoura e diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Uma coisa, a cidade, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, eu queria ir para Holanda. E cheguei até a preparar tudo para ir. Graças a Deus não fui, porque eu fiz conta errada, eu ia ficar com o saldo negativo no banco, ia ter um problema danado. Mas quando eu fui procurar hospedagem na Holanda, a Holanda é um ovinho, né? Não tinha lugar. Não consegui nada para ir lá. E então, muito comum, porque era a época de Páscoa, então todo mundo viaja. A Holanda pequena não tinha. Aqui também. Isso aqui não tinha lugar para eles na hospedaria. Será que era isso? Mas diz que qual esse detalhe? Enfaixou, deitou numa manjedoura. E aí então vamos ver como é que o Espírito de Deus continua nos dando a conhecer o propósito e o plano de Deus. Isso aqui é uma torre de rebanhos, estão vendo aqui a torre? Como se fosse o pastor lá em cima, né? Isso é um filme que eu tirei essa imagem. Havia naquela mesma região, Migdal Eder, Isso. pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficando tomados de grande temor, ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que coisa. Foi falado aos pastores. Que pastores eram esses? Pastores treinados, eles criavam os cordeirinhos, preparavam os cordeirinhos para irem para o sacrifício no templo. E aí Deus manda os anjos anunciarem a eles. E aí o anjo continua dizendo para os pastores: E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um bebê envolto em faixas e deitado em manjedoura. Lembra? Maria enfaixou e deitou na manjedoura. Agora o anjo fala para os pastores: vai ser o sinal, vocês vão encontrar. A manjedoura não era de madeirinha, né? Ó, aqui a manjedoura. Encontrareis um bebê porque é recém-nascido, a palavra aqui, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Por que ele envolto em faixas? O que acontecia? O que dizia a ordem de Deus? O cordeiro de Pêssar, da Páscoa, dele não quebrareis osso algum. Quando o cordeiro nascia, ele tinha que ser sem defeito. Então, o que acontecia? Ele era embrulhado com todo cuidado para não ter um machucado. E aqui, o que Deus estava dizendo? Por que não tinha lugar para eles na estrebaria? Era o Cordeiro de Deus. E ele foi lá no lugar onde os cordeiros eram preparados. Maria o envolveu em faixas e o colocou na manjedoura, porque ele é o Cordeiro de Deus. Vocês estão entendendo como Deus nos dá detalhes para que nós entendamos quem ele é? E quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus. Então, notem que Deus dá detalhes e enfaixou o bebê. E ele é o sinal. Qual é o sinal? Eles tiveram dificuldade de achar? Vamos ver. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apresentadamente e acharam
apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Olha que interessante. Eles foram e acharam, porque tinha o sinal e eles sabiam. Eles cuidavam dos cordeiros. Eles sabiam muito bem aonde era. Eles estavam afeitos a isso. Agora, o que Deus está falando para você e para mim? Deus preparou um cordeiro para nós. E ele estava ali cuidado para que nada acontecesse, assim como os cordeiros, era feito com os cordeiros, para nós sabermos que este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, eu vou apressar aqui, Mateus 1 e 2, fala dos magos que foram a Jerusalém. Abra Mateus, que eu vou mostrar rapidinho. Eu quero que vocês vejam a fé. Vocês estão vendo que Deus dá detalhes, fatos, para eu analisar e dizer, puxa vida, ele cumpriu nos mínimos detalhes. Mais um ponto aqui, Mateus 2, versos 1 e 2, pode ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, quantos magos eram? Hã? Quantos eram? Uns vieram, eram reis? Eram reis? Não. Vieram da onde? Do Oriente. E o que eles falaram? Nós vimos a estrela dele. Então, nós queremos saber onde é nascido o rei. Tanto que o rei nasce aonde? Na capital. Eles foram para a capital. Eles não foram guiados pela estrela desde o Oriente. Primeira coisa. Né? Então, continua. Como é que eles sabiam que uma estrela anunciaria o nascimento do rei? Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quem que foi Balaão? Lembra? Balaão, eu falo bem claro, pai de santo. Ele ia atrás, Números 24, fala bem claro, dessa vez ele não foi com agouros. Então, o Balaque prometeu um dinheiro muito bom para ele, e ele estava tentando amaldiçoar Israel. Não conseguiu, Deus não permitiu, e aí Deus fez com que ele proferisse essa profecia. E ele diz, vê-lo-ei não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá o cetro. Então, Balaão era caldeu, lá do Oriente, e eles não eram magos? Balaão era também, usava de magia, usava de perscrutar os astros. Né? Então, esses homens tinham essa informação desde lá, desde o tempo antes de Israel entrar na terra. E por causa dessa profecia, quando eles perscrutando os céus, eles eram astrônomos e astrólogos e astrônomos, faziam as duas coisas. Viram algo diferente, está cumprindo aquela profecia que Balaão falou. E aí eles foram para Jerusalém. E aí vamos continuar, versos 3 a 12 aí. Mateus 2, 3. Peraí. Lembra que eles falaram, nós vimos a estrela no Oriente e viemos procurar o rei dos judeus. O que aconteceu? Tendo ouvido isso,
alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia nascer, em Isso, Belém. isso. Então, veja, quando Jerusalém ouviu isso, Herodes ouviu e ficou, espera lá, outro rei, o rei verdadeiro, porque ele não era rei, ele foi colocado pelo Império Romano. Então, todo mundo ficou aflito. O que Herodes fez? Foi chamar os principais sacerdotes e escribas, aqueles que conheciam as escrituras, e perguntar aonde. Vocês estão vendo que você tem informação? Eu quero que vocês entendam que a fé que Deus quer gerar em você, ela é a partir de fatos comprováveis e comprovados. Então ele diz, aonde é nascido, onde que tinha que nascer o Messias. E agora, quem que vai ler? João, por favor, verso 5 em diante. Onde o Cristo deveria nascer. É. Em Belém da Judéia em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, nota, da onde queria que nascer? Foram procurar aqueles que conheciam as escrituras e foi dada a verdade. Tem que ser em Belém, conforme Deus havia dito. Então, continua, por favor. Com isto, Herodes, tendo chamado... Então, assim, inquiriu, que diz aí? O que diz na sua Bíblia? Com precisão o quê? Quanto ao tempo. Quanto ao tempo em que a estrela apareceu. Vocês estão entendendo que eles estavam lá no Oriente, eles viram a estrela? Quando é que apareceu? Com precisão. Aí os magos avisaram. Continua. Versos 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Já viu, né? Mas ele falou, a respeito, cuidadosamente a respeito do menino. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou, sobre onde estava o menino. Então, a estrela que viram quando? No Oriente. Quando eles saíram de Jerusalém, a estrela voltou a aparecer. E aí os dirigiu até Belém e parou onde estava o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Pode ler o 12, por favor. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso, então veja, eles viram a estrela os guiou até onde estava o menino. Onde que o menino estava? Na estrebaria? Aonde? Na casa. O menino estava na casa, né? E adoraram e levaram os presentes. Muito bem. Agora o verso 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te e toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito.
pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Onde que está escrito isso? Oséias, capítulo 11, verso 1. De quem que está falando? Vocês podem ler depois. Do Egito chamei o meu povo. Está falando do povo de Israel. Mas Deus está dizendo que também tem a referência ao Messias. Vocês estão vendo? Dupla referência aqui, o próprio Espírito de Deus dizendo que Jesus, cumprindo a profecia, Jesus teria que ir para o Egito, para vir, tá? Agora os últimos versos aí, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então veja, Herodes perguntou com precisão, e veja que Deus está falando, com precisão. Quando é que eles viram a estrela? Eles estavam lá no Oriente e viram a estrela. Aí eles até chegarem a Jerusalém, demorou perto de 2 anos. Quando eles chegaram, eles foram, e a estrela os dirigiu para a casa, não é estrebaria mais, para a casa onde estava o menino. E agora a palavra aqui não é mais bebê recém-nascido, agora é menino, pediam, né? Pediatria, você sabe, cuida de criança. O menino, e ele mandou matar de 2 anos. Jesus estava perto de 2 anos, porque com a precisão da informação que viera dos magos. E aí, então, veja que se cumpriu o verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Isso. Então, veja, olha a seriedade da palavra de Deus. E Deus manda que você e eu, ele está falando, ele está dando base, dados para que eu possa conhecê-lo, saber se ele é digno de confiança e depositar a minha confiança nele. Então, eu vou parar aqui, mas só lembrando o seguinte: em hebraico, nós temos essa expressão aqui, etmol. E quando eu quero dizer ontem eu fui como que é que nós fomos lá? Bragança. Ontem eu fui a Bragança. Então, eu uso a expressão etmol. O que quer dizer etmol? Et, né? O que está, mol quer dizer diante de. Deus manda que eu olhe, quando ele quer falar de ontem, passado, o que Deus quer? Que eu olhe para os seus feitos, para que eu possa saber se eu posso caminhar. Interessante que o futuro não é olhar, eu tenho que olhar para o passado, o futuro está atrás. Porque, inclusive, quando fala lá da mulher virtuosa, lá de Provérbios, fala que ela tem segurança, por quê? Porque ela olha, ela sabe quem é. E Jesus está mostrando, eu sou fiel, eu fiz isso, você olha, você me conhece, pode saber. O que Jesus disse? Quando ele falou, lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o amanhã trará os seus cuidados. Hoje eu estou aqui. Vocês estão entendendo que amanhã está nas minhas costas? Eu estou olhando hoje. Hoje ele foi fiel, ele não vai falhar amanhã. Vocês estão entendendo? Então veja o que significa o ontem em hebraico. Estar oposto a, encarando algo. Então estamos encarando e olhando diretamente para o passado, não para o futuro. Por quê? Porque o passado me mostra exatamente quem ele é. Então eu vou rapidinho para terminar esse texto aqui. Simuleve, em hebraico, preste atenção, mas em hebraico quer dizer, põe o seu coração nisto que eu estou falando. A atenção é assim, põe o seu coração. Lev é coração. Então, atenta, põe o teu coração nisso que você vai ouvir. Assim diz Jeová, povo meu, te fiz sair da terra do Egito,
da casa da servidão te remi, não foi? Com sangue de cordeiros. Enviei diante de ti Moisés, Arão, Miriam. Então ele continua, preste atenção. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, que nós acabamos de ler sobre Balaão, rei de Moabe, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça de Jeová. A fé de Deus não é, eu vou crer. Não. Deus dá para nós dados. E ele diz, você pode experimentar que ele é bondoso. A palavra dele está aqui. Então eu analiso essa palavra e eu digo se eu posso confiar em ou não. Então assim, a fé de Deus consiste em reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e fiel. Resultado do uso pleno do raciocínio, na análise criteriosa dos fatos, os quais justificam sua palavra e dão testemunho de que ele é a verdade, ele é o verdadeiro. Então, eu tenho que tomar essa palavra e pô-la em prática. Lembra que Jesus disse, vamos terminar lendo Mateus 7. Olha o que Jesus disse. Versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouve e faz o quê? Pratica. Deus falou, a gente brinca, né? Como era arroz brejeiro, né? Falou, tá falado. Tinha uma coisa. Deus falou, acabou. Eu não tenho que discutir com Deus. Então, eu ouço e concordo e faço. E aí? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E aí Deus diz, despojando, eu vou ler rapidinho 1 Pedro 2, 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, essa palavra genuíno que faz bom senso, lógico. A palavra de Deus é lógica, você raciocina sobre ela. O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós podemos experimentar, tomar essa palavra, e nós vamos descobrir na nossa vida. Jesus disse, você quer saber se é verdade? Você vai descobrir. Então, a fé é na palavra de Deus que mostra quem é o Deus vivo. E pelo testemunho, eu mesma experimento, mas eu tenho todo o testemunho da palavra de Deus, eu tenho base de dados para dizer ele falou e ele cumpriu. E a maior testemunha dele, a nação de Israel. Não vão conseguir destruir. E tudo que ele falou, ele está cumprindo. Amém? Então, aproveitando para fazer um pequeno enfoque. Vocês viram que os magos, primeiro, não eram reis. E hoje, você está acostumado a visualizar, através de um presépio, a figura de 3 reis. A Bíblia não fala 3. A Bíblia fala uns magos. A Bíblia não fala de 3
e muito menos reis. Mas nós ficamos com esta imagem de 3 reis magos. Outra coisa, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E o presépio que os homens montam mostra ali um lugar que é uma manjedoura, Jesus deitado num bercinho de madeira, com palha, e não tem nada a ver com a... E desembrulhado, né? Vamos mostrar. Normalmente ele está desembrulhado. Agora, outra coisa, vocês veem nesse presépio, eles procuram representar o que a Bíblia diz, que não é isso, apresentam ali que os 3 reis magos estão presentes no bercinho que o menininho está lá, chamado Jesus. Agora, se vocês forem verificar o que Herodes fez, com precisão, ele verificou quantos anos deveria ter Jesus quando ele mandou matar as crianças. Agora, se era recém-nascido, como é que ele vai mandar matar de 2 anos para baixo? Que imbecilidade é essa? Eu acho que Herodes não seria tão besta assim. Então, vocês vão verificar que o Espírito de Deus usa palavras diferentes. Usa ali na manjedoura, usa a palavra para criança, que é blefos, no grego. Enquanto que na casa, foi no momento que os magos chegaram, a palavra já não é mais blefos, criança, mas é menino, é pedio, como a Vera Luz falou, de pediatria. Então, essas 2 palavras, o Espírito de Deus deixa bem claro, olha, isso que vocês apresentam como presépio, isso não tem nada a ver com o que aconteceu. E nós, crentes, entramos nessa. Vamos imaginar que são 3, são reis? Não, eles eram astrônomos. E, consequentemente, eles viram nessa profecia da estrela. E por isso que eles foram para Jerusalém, porque o rei deveria nascer em Jerusalém. Só que chegou em Jerusalém, não é aqui. É na cidade de Belém que foi anunciada. E tu, Belém, Efrata. Então, não era na E cidade eles de creram, Jerusalém. né? Creram na profecia. Aí então eles foram para lá e viram, não viram mais o nenenzinho na manjedoura. Jesus já devia ter seus, no mínimo, 2 anos de vida. Então vocês vejam, uma descrição bíblica, os homens pegaram isto e inculcaram na mente dos chamados cristãos. Mas o mais bonito de tudo, Jesus é o Cordeiro. Então, esse é um detalhe que você desmonta a questão do presépio. Não é o que a Bíblia diz. Se quer colocar a história, então coloque o que a Bíblia fala, não o que os homens pensam. E assim por diante. Vamos orar?